Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aí? Amém? Oh, glória a Deus. Quero compartilhar sobre o que Deus colocou no meu coração na sexta-feira à noite. Nós temos um instinto de salvação, né? Um instinto de se salvar, um instinto natural. Você pode estar em algumas circunstâncias, algumas situações de perigo de vida, mas naturalmente o teu corpo, o teu estímulo vai ser de se salvar, né? Às vezes eu fico pensando como alguém consegue se suicidar de repente se jogando no mar para se matar, não é? Porque o instinto do corpo, o nosso instinto vai ser qual? Querer respirar, querer vir para a tona, querer submergir. É um instinto nosso lutar pela nossa vida. E sexta-feira eu estava na fazenda e quase, 30% da vegetação estava em queimada, estava queimando, né? Por causa do clima lá muito seco e muito fogo, muita coisa assim. E eu quero mostrar só para vocês entenderem. Eu filmei e onde a gente estava na parte da fazenda, rapaz, o fogo já estava chegando atrás da casa. A gente estava acompanhando na estrada, né? Muitas montanhas com queimada, muita fumaça. E eu perguntei para o dono da fazenda, falei assim, ano passado não teve, mas ano retrasado queimou bastante, também chegou bem perto, mas igual dessa vez nunca. E beleza, chegou minha hora de dormir, de ir para o quarto, né? Para onde a gente estava, eu tô vendo que o fogo estava chegando perto. Sabe quando bate aquele vento e o fogo está vindo? E eu falei assim, gente, isso é normal mesmo? Aí, beleza, olhei aquilo ali, olhei o fogo bem perto, fui para o quarto da vizinha, pai, o fogo está muito alto, né? O quarto fazia aquele barulho, sabe, de chama? Só que, olha só, o Davi ficou preocupado, mas dormiu, estava cansado. Dormiu por quê? Porque o pai estava acordado. Não vou pregar sobre isso, mas quando a gente tem a ciência que o pai está nos vendo, a gente descansa, mesmo diante do perigo. E é isso que a gente tem que ter, essa convicção. Quando aquilo que a gente não consegue resolver, solucionar, o pai está cuidando. O pai vai dar um jeito, o pai vai me deixar seguro. E ele foi dormir, e a Renata deitada lá, falou assim, ei, mano, não, fica aí, o que eu fiz? Falei assim, arruma as malas, sabe quando você chega assim na hospedagem, você abre as tuas malas, o sapato já está de um lado, arruma tudo, deixa tudo no esquema, só para puxar a mala. E a Renata começou a agitar, eu fui para a porta do quarto assim, mas eu de bombeiro não tenho nada, né? Nem ia me meter ali sozinho para fazer nada. Quem me conhece aqui sabe que para trocar um chuveiro é uma luta. E eu falei assim, meu Deus. Eu acho que o pessoal que estava na casa lá embaixo se assustou mais e veio. Você tem noção, Pedro? Bota aí. Davi, tá aí? Olha isso aí, Esse é o fogo, tá vendo? Na fazenda. Olha onde é que era a casa. Onde era o meu quarto, vou filmar, É perto ou não é? Quem ia dormir tranquilo aqui? E eu ali na porta falei assim. Aí o pessoal começou a subir, né? O dono da fazenda, o irmão, algumas pessoas estavam juntos. Pega a mangueira, pega o balde. Irmãos, ficamos até 2:pouca da manhã apagando o fogo. Apagando essa parte, tá? Só para não vir molhando a terra ali todinha, para o fogo não avançar mais. E foi engraçado que num desses momentos, uma menina falou assim, pastor, a gente podia orar para Deus não mandar chuva. Só quer logo botar o pastor em xeque, né? Vamos ver se esse pastor é bom mesmo, né? Se ele orar e cair chuva. Só que uma das coisas que Deus me ensinou naquele momento é, quando o homem pode fazer, Deus não vai agir. Quando o homem pode operar, quando o homem pode tomar decisões, quando o homem pode meter a mão para fazer aquilo que ele pode fazer, ele não vai operar. Então tem coisas que a gente bota nas mãos de Deus, mas nós deveríamos estar fazendo. E ali a gente com pouca
pouco recurso, só tinha uma mangueira, sem pressão na água. A gente começou, alguns com mato verde, com folha verde, abafando e batendo. Sei quando foi 2 e pouco, irmãos, o fogo cessou. Tinha quase mais nada de brasa. O fogo estava na copa das árvores. Você tem noção, chegando nas copas. E o que eu quero falar nessa noite é sobre o nosso instinto de salvação. Como nós temos um instinto para nos salvar e nos manter vivos. Aliás, o medo da morte é o medo número 1 do ser humano. Alguém sabe o segundo maior medo? É esse aqui, ó. Falar em público. Tem gente que, se eu chamar aqui no microfone para falar aqui, irmãos, acabou. É a morte. Você já está se tremendo aí achando que é você, né? Que eu vou chamar, né? Então o medo da morte é o pior medo para o ser humano. É o medo número 1 dele. Porque nós temos um instinto, uma natureza de nos manter vivos. E Deus bagunçou aqui a minha mente sobre isso. Sobre como nós temos que lidar com isso. Eu quero compartilhar essa palavra com você aqui. E tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração. E um dos versículos que ele me bagunçou foi em Mateus 16, 25. Abre aí comigo, por favor. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, Mas como isso? Eu fiquei assim, como isso se nós temos uma natureza de salvar a nossa vida, de nos salvar, mas Jesus ali não está falando nada sobre a vida natural, sobre nossa vida natural. E a mensagem de hoje está lá em Lucas 15, e queria ler o 1 e o 2 primeiro, para depois a gente entrar na palavra. E tem tudo a ver com a noite de hoje. Vai dizer assim, ó, a começar da história assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres de lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Vamos dar uma paradinha aqui. Os publicanos e os pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus. Os fariseus e os mestres da lei estavam reunidos para criticar Jesus. Mudou alguma coisa até hoje? Não, né? Ou será que continua esse mesmo quadro, né? Aqueles que talvez seriam indignos de ir para uma igreja, talvez aqueles que seriam indignos de serem chamados de filhos de Deus, são os que estão mais buscando conhecê-lo de verdade. São aqueles que estão dando mais ouvidos à palavra do Senhor. A gente tem vivido isso lá na Barra constantemente. Pessoas que nunca entraram numa igreja estão tendo uma conversão assim, ó, conhecendo o verdadeiro amor. E aqui no segundo diz que os fariseus, os mestres, aqueles que conheciam da lei, estavam criticando. E aí Jesus começa a não rebatê-los, mas apresentá-los a ele a verdade. E ele começa falando por parábolas. Ele fala da parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, e vai falar da parábola do filho perdido, o filho pródigo. Abre comigo lá vai mais um pouquinho, 15 e 11. E é aqui que Deus quer falar conosco. É aqui que Deus colocou no meu coração sobre como a gente tem que entender essa nossa natureza, nosso instinto de nos salvar, e o que Jesus realmente quer que a gente entenda. Diz assim, ó: Jesus continuou falando: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Ele reuniu tudo que tinha. Foi para a região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso,
foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está contando uma parábola para eles. Jesus está aqui, ó, no meio dos fariseus, daqueles que estavam criticando, daqueles mestres da lei, aqueles que conheciam tudo da lei, sabia tudo. Sabe aquela pessoa inquestionável, tu não tem como, tu não ganha um debate. Jesus está perante a ele, mas Jesus resolve falar essa parábola com eles. Olha, existe uma história de uma casa, uma família que tinha 2 filhos. Um deles chama o pai e fala: pai, eu quero a minha parte. Quero a minha parte da herança. O pai entrega tudo que ele tinha, ele pega tudo que ele tinha e resolve viver a vida dele. Talvez a gente já pensou em fazer isso, talvez alguns já viveram isso. Eu quero ser feliz, quero viver a minha vida, eu quero ser livre. E aqui está dizendo, Jesus está ensinando que ele fez isso. Só que ao tomar essa decisão, ele não sabia que a cidade onde ele parou, houve uma grande crise. Houve uma grande crise. Ao ponto dele perder tudo, gastando, talvez com farra, com mulheres, com bebedeira, pagando para todo mundo, sendo o cara da cidade, até que a crise chegou e o dinheiro acabou, e ele teve que procurar um emprego, e o único lugar que ele conseguiu era para cuidar de porcos. Só que a necessidade era tão grande, que ele não tinha comida nem para ele, e ele queria a comida dos porcos, e nem a dos porcos ele podia comer. E Jesus está falando assim, e ele, caindo em si, falou assim: poxa, os trabalhadores do meu pai, da onde eu saí, tem pão com fartura, e eu estou passando necessidade aqui. Eu vou falar com meu pai, eu vou falar com ele: pai, eu não sou digno de ser seu filho novamente, eu errei, eu pequei contra ti, eu fiz mal, eu peguei a minha herança e gastei, eu envergonhei o teu nome, fiz tantas coisas ruins, saí de casa, deixa eu pelo menos ser um dos teus funcionários. Só que olha que lindo que Jesus está ensinando. A gente tem que entender aqui que Jesus está falando de 3 casos aqui, de 3 personalidades: o pai, o irmão que saiu e um irmão que ficou. A seguir, versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Primeira coisa que eu quero te dizer, o que Jesus está ensinando para aqueles fariseus: como é o nosso Deus Pai. Se eu perguntar para muitos aqui, talvez até pais diriam: ah, quando ele viesse, ele ia ver, ele ia pagar, ele ia trabalhar um bom tempo como empregado, ele ia ter que trabalhar para mim, porque ele levou muita parte do dinheiro. Não, ele não ia ter mais a molezinha do filho, não. Ele errou muito comigo. Primeira coisa que Jesus está ensinando para aqueles mestres de lei: a compaixão do Pai. Primeira coisa que eu quero te dizer, eu não sei qual dessas 3 circunstâncias vai interagir mais com a tua vida hoje, mas eu quero te falar algo. A compaixão do Pai é tamanha que ele continua de braços abertos, aguardando a volta do filho, aguardando a tua palavra, dizendo: pai, estou voltando. Pai, errei contra ti. Pai, tomei decisão precipitada. Pai, eu falhei na minha casa. Pai, eu falhei nos meus sentimentos. Pai, eu fraquejei na minha carne. Primeira coisa que Jesus está dizendo para aqueles fariseus e para nós aqui como igreja, que o Pai continua de braços abertos, esperando o filho. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Por isso que quando eu falei para a igreja aqui: levanta suas mãos, a sua bênção chegou. Porque às vezes, gente, nós vemos uma vida que na caminhada a gente errou tanto, falhamos tanto com Deus,
que a gente se sente indigno de merecer bênçãos do Pai. E quando alguém fala assim, ó, tua bênção chegou. Quando alguém fala assim, ó, Deus está te abençoando, Deus está... Primeira coisa que vem na tua cabeça é, não mereço. Não é para mim. O filho disse, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Outra coisa interessante que Jesus está ensinando para eles e para mim e para você é que aquele filho, ao ir embora da casa, pensou que tinha levado tudo. Jesus vai dizer que aquele filho pegou tudo que lhe pertencia e foi embora. Mas aqui está dizendo que o pai pediu para trazer uma roupa, um anel e os calçados novos. Talvez você pense que não tem mais nada. Talvez aquele filho pensou que, poxa, eu já gastei tudo que eu tinha. Levei todas as minhas roupas, levei todo o meu ouro, levei tudo. Deixa eu te dizer algo aqui que Jesus nos ensina. O Pai tem sempre guardado. O Pai tem sempre guardado o melhor. As vestes novas, um anel de autoridade. Tudo que o inimigo quer é tirar nossa autoridade. O Pai está querendo assim, ó, toma um anel de volta. Toma a autoridade de filho. Toma aquilo que lhe pertence. Você não é escravo, não te gerei para ser escravo, não te gerei para ser filho de vergonha, te gerei para ser filho de honra, com autoridade, vestes novas, calçados novos. Ei, Deus tem calçados novos para você nessa noite, porque há uma longa caminhada ainda, há uma longa caminhada de triunfo, calçados novos, vestes novas. Ele pensou que ia viver como escravo. Talvez você pensou que no processo de Deus, sabe por quê? Porque a gente coloca Deus somente como juiz, mas Deus pode ser juiz, mas Deus é um bom pai. E a gente coloca Deus como juiz e o compara como juiz. Se você colocar Deus como teu pai, você vai receber das misericórdias do Pai. O Pai tem sempre um presente, o Pai tem sempre o melhor guardado. O Pai está sempre prevendo o futuro. O Pai está sempre deixando você dormir quando o fogo está pegando lá fora. O Pai está cuidando. O Pai está apagando um incêndio para você descansar em paz. O Pai está cuidando de coisas que você não teria capacidade para cuidar. Descansa. Jesus está falando com os mestres de lei, com os fariseus ali. Ele está ensinando isso. Mas olha aqui o que acontece. Ele diz assim, ó, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ué, mas ele estava morto, igual muitos falam, morto de morte morrida? A morte que Jesus está falando é morto vivendo uma vida sem sentido. Morto vivendo uma vida sem propósito. Estava vivendo como escravo, quando deveria ser filho, ser herdeiro. Deixa eu te dizer algo, às vezes nós estamos vivendo uma vida medíocre, porque não queremos voltar à casa do Pai para viver como herdeiro, para viver com autoridade, para desfrutar daquilo que o Pai tem para nós. Que todo ego, toda falta de perdão, toda vaidade caia por terra nessa noite, para que você possa viver aquilo que o Pai tem para você. Porque Jesus está dizendo que isso só se cumpriu na vida daquele filho, não foi porque o Pai buscou, foi porque caindo em si, ele se levantou. Talvez que essa seja uma noite para você cair em si da tua realidade e caminhar para buscar tudo aquilo que o Pai tem para você, para viver tudo aquilo que você é em Cristo Jesus, amém? Mas tem algo pior aqui acontecendo, porque o pai fica tão feliz quando o filho volta. Nós vamos fazer uma grande festa hoje, noite de batismo, vão ter mais surpresas hoje. Mas o pai fica tão feliz que ele diz assim, ó, pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ele já tinha mandado fazer um churrasco, não é isso? E começou a festejar. Só que no 25 diz assim, ó,
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que é que está acontecendo aí? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo. Tem sempre um servo, um empregado fofoqueiro para... Tinha que falar que o novilho era gordo ainda? Matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Olha o que Jesus está falando. Jesus é tremendo. Jesus está falando aqui com os fariseus. O filho mais velho aqui que Jesus está dizendo, sabe quem é? Aquele que já acha que conhece Deus há muito tempo, que conhece as Escrituras há muito tempo, que já é da igreja desde pequenininho, que a carteirinha dele, que ele tem título. Jesus está falando para os fariseus. E o filho mais velho se encheu de ira. Tá, beleza, o que tem a ver o incêndio? O que tem a ver lá pegando fogo? O pastor tá meio doido. Não. Quem é o filho mais perdido aqui nessa história? O filho que vai embora, gasta tudo e volta? Ou o filho que está na casa do pai e não celebra com o filho que volta, com o irmão que volta? Quem é o mais perdido dessa história que Jesus está dizendo? O filho que gastou tudo, que foi irresponsável, que torrou o dinheiro do pai, que bebia, que tinha outras mulheres, mas voltou? Ou aquele que continuou na casa todos os dias, mas não celebrou com a vida de um irmão que retorna? Isso é muito forte que Deus quer fazer nessa noite. Esse nosso instinto natural de sobrevivência, de guerrear pela nossa vida, tem que ser gerado também para guerrear pela vida do próximo, para celebrar com a vida de um irmão que toma uma decisão de voltar. Aliás, por que aquele irmão também não foi correr atrás do irmão? Não foi buscar o irmão perdido? Às vezes a gente olha como filho pródigo. A pior cena dessa história seria o filho pródigo. Mas eu quero te levar para outra visão. Porque o filho muitas vezes mais perdido é aquele que está na casa do pai, que se alimenta, que vem a todos os cultos, que dá dízimo, que dá oferta, que é bonitinho para todo mundo, que se veste bem, que fala bem, mas não está preocupado com o filho perdido. Não está celebrando quando o filho volta, não chora quando um irmão está chorando, não quer saber de ninguém, só quer saber dele. Aliás, a revolta dele é porque estavam celebrando, gastando com uma festa para alguém que não merecia. Na verdade, nós não merecíamos muitas coisas, mas o que nós precisamos mais desfrutar, estar mais perto na nossa vida, são das misericórdias de Deus, porque sem ela não seria possível, nem eu poderia estar com esse microfone na mão. E aquele pai nos ensina que sempre o pai vai ter roupa, veste, vai ter calçado, vai ter anel de autoridade, quando o filho decide voltar para os caminhos do pai, voltar para a casa do pai. Aquele filho pensava só em ser um escravo, talvez para ganhar o alimento. Mas o pai quer mostrar para todo mundo: faz uma festa, porque esse meu filho estava morto e agora vive. No 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como... Matou a charada. Sabe por que às vezes tem muita gente que não usufrui das bênçãos do pai, talvez até vindo na igreja todos os dias? Porque faz por obrigação. Sabe por que muitas vezes você não desfruta das bênçãos do pai? Porque faz com peso. Ah, sempre eu. Ah, o pastor está me chamando. Minha família bota tudo nas minhas costas. Aquele filho vivia como escravo.
Meu Deus, isso é forte demais. O filho perdido volta querendo ser escravo. O filho que estava na casa, colado com o pai todos os dias, vivia como escravo. Deixa eu te falar algo nessa noite. Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer te libertar de toda a escravidão. Deus não está preocupado com o teu tempo de igreja, com o teu tempo de carteirinha. Deus não está preocupado com o teu conhecimento. Deus quer te fazer um filho livre para viver aquilo que o Pai tem para você triunfar com autoridade, para você viver aquilo que Deus tem para você. O que estava fora pensou que ia voltar como escravo, e o que estava dentro vivia como escravo. Meu Deus. Deixa eu te falar, com Deus não é tempo de carteirinha, com Deus não é tempo, não, é muito bom, porque isso vai gerar mais algumas coisas, vai gerar maturidade, vai te gerar conhecimento. Não estou falando que uma coisa não tem a ver com outra, mas talvez você está chegando agora no Evangelho, talvez você seja o primeiro da tua família a conhecer a Deus. Se prepara, porque se você viver como um filho de Deus, você vai desfrutar das bênçãos do Pai. Se você viver como um filho de Deus, se você celebrar como filho, se você trabalhar para o reino como filho, sabendo que o que você faz pelo teu Pai, as coisas mudam. Mas ele respondeu: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar como meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, olha só isso, para ele não era mais irmão. Deus vai gerar um amor no teu coração por pessoas que você falou assim, ó, esse não presta mais, tem mais jeito, desistir, não quer nada com Deus. Ei, Deus vai gerar um amor no teu coração para você não desistir dessa pessoa. Eu tenho uma pessoa na minha vida que vacila muito. Tem alguém que vacila muito aqui? E toda vez que eu falo com ele, irmão, eu não desisti de você porque Deus não desistiu. Eu te amo, eu mando um versículo, eu oro por ele, eu vejo coisa na rede social negativa, eu vejo ele vacilando, eu vejo ele tomando decisão errada. Às vezes eu fico chateado com ele, mas Deus não me deixa desistir dele. Não deixou de ser meu irmão. Deus vai gerar um amor na tua vida por pessoas que não mereciam, mas você vai chamar, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Nós vivemos uma vida tão egoísta e queremos aprender a ser filho, como o mundo precisa de irmãos. Nós precisamos gerar um amor de irmão. Ele diz: o seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas novilho para ele, para agradar a ele. Aquele filho vivia na casa do pai, tudo lhe pertencia, tinha direito a tudo, mas vivia como um escravo. E aquele que ele não chama mais de irmão, ele não foi buscar o irmão, mas ele sabia de tudo que o irmão fazia de errado. Isso é muito forte, irmão, porque nós não estamos preocupados com a vida das pessoas, de cuidá-los, de trazer para perto, de trazer uma palavra de renovo. Mas quando alguém fala dessa pessoa para a gente, aquele tu não sabe, está fazendo isso, está errado nisso, ih, vacilou, teve isso lá no problema, está com esse problema, está com isso, está devendo, faliu, quebrou. Mas o que você fez? Qual foi a palavra que você deu? A palavra nos instrui sobre isso. Se a pessoa quiser errar, continuar errando, mas se você foi lá, meu amigo, você está errando, cara, Deus me trouxe aqui, olha, a palavra é isso, estou cuidando de você, vou orar por você. Se ele quiser, amém, mas faça a tua parte como irmão, amém. Aquele teu filho que esbanjava com prostitutas, você mata novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando eu estava apagando aquele incêndio, da minha forma, do meu jeito, no baldinho, Deus estava me mostrando isso aqui, ó.
Nós temos um instinto de nos salvar, de nos preocupar com a nossa vida. Mas o que Jesus veio nos ensinar é que esse amor pela nossa vida seja pelas almas dos nossos irmãos também. Porque quem é salvo quer salvar, irmãos. Quem conheceu o verdadeiro amor, as boas novas, quer multiplicar esse amor para a vida das pessoas. Se isso não está acontecendo na tua vida, você precisa hoje entender que você está na casa do Pai, que você tem herança do Pai, que você é salvo, que você tem vestes, que você tem autoridade, que você tem roupa nova, tem calçados para caminhar e buscar os perdidos. Mas está sempre com o Pai, na casa do Pai. Tá tudo mal, tá ruim, mas eu não... Irmãos, Jesus, ele está nos ensinando uma parábola aqui, que muda a nossa história. Eu não sei em qual identidade dessas você se encaixa. Se você se sentia como um filho perdido, distante, que tomou suas próprias decisões, que achou que queria viver a tua vida, viver a tua liberdade. Não aguento mais, pastor. Eu estava assim, eu queria viver desse jeito, estava pressionado, não aguentava mais, eu quis viver a minha vida. Talvez essa seja a noite para você cair na real, cair em si, levantar e voltar para a casa do Pai, porque o Pai tem autoridade para você de volta. O Pai tem uma nova... Sabe o que é novas vestes? Quando o Pai bota novas vestes, é o seguinte: eu estou trocando a tua roupa de escravo por uma roupa de filho. Isso aqui é muito forte. Antes de entrar na fazenda do Pai, qualquer um que passasse por aquele filho ia ver um escravo, porque o homem julga pela aparência. Mas quando ele chega na casa do Pai, Pai, esse é meu filho. Pega uma roupa de filho para ele. Quando olharem para você, vão ver que é um filho de Deus chegando. Quando olharem para a tua vida, aí tem algo diferente nessa vida aqui. Tem uma glória diferente, tem uma luz diferente, tem uma graça diferente. Esse é filho de Deus. Esse tem autoridade. Ou talvez Deus vai gerar no teu coração esse amor por um familiar teu que você não quer mais saber, por algum próximo teu que precisa ser alcançado, que só Jesus pode chegar naquela vida, e você precisa orar por essa vida. Eu acho que um dos maiores medos para mim é de um dia, se chegar no céu, for perguntado: e quem você trouxe? E fulano, ciclano, está aqui na minha listagem, está aqui na minha programação, que o José, que o Antônio, que a Mariazinha... botei na tua vida para você falar do meu amor, para você mudar aquela rota. Você só pensou em você? Você só preocupou contigo? Tem muita gente vivendo aqui na terra. Não, pastor, preocupante. Eu estou preocupado com a minha salvação. Se eu for salvo, amém. Irmãos, tem uma listagem de vidas com o teu DNA, com a tua história, para serem alcançadas através da tua vida. Por isso, veste uma roupa de autoridade, coloca um anel de autoridade, vai para a rua, vai para a tua família, vai falar do amor de Deus, muda a história de pessoas. Vamos deixar de ser egoísta, irmãos, de achar que o melhor é vir na igreja e achar que não. O melhor é resgatar vidas que estavam perdidas, porque quando fazemos isso, o Pai faz festa. Hoje nós vamos batizar aqui pessoas que vão proclamar aquilo que já tem no seu coração. Estava perdido, Jesus me encontrou. Estava sem rumo, Jesus me deu a direção. Mas eu quero orar por você nessa noite, que quer fazer uma aliança com Deus. Não vou me prolongar. Você que se sentia como talvez esse filho pródigo. Estou caminhando, mas estou quase nesse perrengue aí de viver como escravo. Não estou vendo as coisas acontecerem. Estou vivendo uma vida medíocre, que não é isso. Sinto que não é isso. Tudo que eu pego não dá certo. Estou vivendo, parece que estou sendo pisado. Estão me tratando como um lixo. Ei, Deus manda te dizer que você é príncipe, princesa dele. Deus te conhece, te gerou, Deus conhece desde o ventre da sua mãe. Olha como você é especial para Deus. Só que a única coisa que fez sentido para que esse filho
recebesse esse amor do Pai, foi quando, aqui diz, ó. A seguir, levantou-se, foi para o seu pai. E no 17 diz assim, ó, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Será que essa não é uma noite da gente cair em si? Despertar? Porque a gente vive tão no automático de resolver as coisas, resolver problema, pagar boleto, e a gente nem entendeu que estamos vivendo uma vida medíocre. Estamos vivendo como escravo, quando Deus nos gerou para governar essa terra. Irmãos, Deus nos gerou para governar. Deus nos gerou, vai ler Gênesis, irmãos. Deus nos gerou para governarmos. E às vezes você não está conseguindo nem governar as suas emoções. Você não consegue nem levantar de manhã, ter forças para o dia. Tem algo errado. Deus te trouxe aqui para que seja uma noite do seu levantar. Seja uma noite, eu caí em si naquela noite e me despertei para viver aquilo que Deus tem para mim. E ele foi caminhar para o Pai. Quantos querem aqui hoje caminhar para o Pai? Voltar a viver aquilo que Deus tem para você. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. A igreja fica com os olhos fechados. A igreja em oração. Não tem nada a ver com o pastor, é você e Deus hoje. O Pai está de braços abertos. Você levanta suas mãos e Deus está te recebendo agora. Com vestes novas, com um anel de autoridade e com calçados novos. Calçados novos é o seguinte, filho, tem uma longa caminhada ainda para ti. Não é um ponto final. O Pai é contigo, o Pai te ama, o Pai te recebe nessa noite. O Pai limpa tuas feridas, o Pai te dá um banho, o Pai te transforma, o Pai te coloca roupas novas para que todos possam ver que você não é um filho perdido, que você não é um miserável, que você não é um escravo, que você é resposta para essa geração, que há autoridade no meu nome, que você é filho, que há herança, que há poder. Aleluia! Para de se aceitar por tantas coisas, para de se submeter. Quem não sabe quem é, apanha de qualquer um. Quem não sabe quem é, abaixa a cabeça para qualquer um. Acabou o tempo de humilhação, acabou o tempo de humilhação, acabou o tempo de comer migalhas. Deus não te chamou para comer migalhas, por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para mudar a tua história, para mudar o teu rumo, para fazer você cair em si, se despertar. Será que você não estava vendo tanta gente te mostrando, tanta gente te falando, às vezes uma pressão danada em casa, tua esposa falando, ei, faz alguma coisa. Mas era preciso hoje você decidir, pai, estou voltando. Talvez não merecia nem trabalhar como escravo na tua obra, mas eu conheço o teu amor, eu conheço o teu amor, Pai. Receba o amor do Pai nessa noite, receba o amor do Pai nessa noite, receba o amor do Pai nessa noite. Aleluia, aleluia, volta a sonhar, volta a sonhar. Eu estava dirigindo, vindo para cá, na verdade nem dirigindo, o pastor Diogo estava conduzindo o carro para mim, recebi uma ligação de uma pessoa que joga futebol, falou, pastor, eu tive um sonho aqui, cara, muito real, pô, sonhei que eu estava nesse time, que eu já estava lá na concentração, foi muito rápido, eu vi os jogadores, falei, cara, que bom que você veio, vamos embora que já tem jogo agora, muito real, pastor, nunca sonhei isso, e quando eu já acordei procurando minha chuteira, aí fiquei triste que era sonho. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pai. Eu nunca levei meu filho para rehab. Botei um presente na mão dele e falei, não filho, agora vamos embora, foi só para tu ver. O pai não mostra nada para o filho que ele não tem o desejo de dar. Por isso, se Deus já te deu um sonho, se Deus já te entregou um projeto, volte a sonhar, porque Deus vai te entregar. Volte a sonhar, que Deus vai realizar. Volte a ter fé, volte a caminhar nessa direção, porque o pai não vai fazer isso com o filho. Se é de Deus, no tempo certo, Ele vai colocar na tua mão. Pega isso aí em nome de Jesus. Os meninos de louvor podem vir também. Vamos começar a preparar também já o batismo. Eu vou entrar aqui no final.
Mas também, uma das palavras de Deus para essa noite é: a minha igreja precisa ter mais compaixão para o próximo. A minha igreja precisa chorar com os que choram. Há menos de 15 dias eu estive em duas famílias de luta. Uma era minha e outra era de uma outra família de uma amiga minha. E a palavra diz que melhor é estar na casa do luto. Por quê? Porque na casa da festa, irmãos, a gente não aprende nada. É ou não é? Na festa, na fase boa, a gente não aprende nada. É amigo pra caramba, é festa, é papo furado. Mas na casa do luto, a gente aprende o que é valorizar pessoas de verdade. A gente aprende que o que realmente compensa nessa vida. A gente aprende na casa do luto o que vale a pena nós darmos prioridade. Quantas vezes a gente não teve tempo de agradecer mais algumas pessoas, de presentear quem nos fez bem? Quantas vezes a gente não teve tempo de dar um abraço mais apertado? Na casa do luto a gente aprende muito mais. E uma das coisas que a gente aprende na casa do luto é que, e quando for a minha vez, o que vão falar de mim no meu velório e para onde eu vou quando o meu dia chegar? E isso que eu queria falar com você nessa noite. Se você entende e tem convicção que quando o teu dia chegar, a tua hora chegar, por mais que não tenham tantas pessoas, mas que você vai reinar com Deus na eternidade, que bom. Mas se você tem dúvida ainda no teu coração, eu quero colocar esse entendimento e essa vontade a partir de hoje, de caminhar cada passo aqui na terra coerente ao seu destino nos céus. Cada decisão que seja coerente ao seu destino que é o céu. Aprender na casa do luto. Aí me perguntaram, estava numa dinâmica sexta-feira, e uma das dinâmicas lá que fizeram, não sei quem foi, acho que foi o Mauro. E aí, o que você queria que falassem no seu velório, pastor? Ah lá, ele se mexeu. Ninguém pegou essa, mas amém. Mas essa foi uma das dinâmicas lá, e a gente via tanta gente pensando assim, ó, nossa, o que eu quero que fale? Eu quero que nessa noite a gente possa sair daqui com entendimento que a partir de hoje, vidas são muito mais importantes do que qualquer vontade minha. Que a melhor forma, talvez a única forma de amar a Deus é amando pessoas. Não tem como você dizer, nossa, eu amo tanto a Deus, mas não ama ninguém. Não abençoa a vida de ninguém. É impossível amar a Deus se não amar a criação de Deus. Não adianta você dizer que ama o Pai se você não ama os filhos do Pai. Porque aquele filho que estava na casa era o mais perdido da casa. Que ele não considerava o perdido como irmão. Que comece a ser gerado no teu coração hoje um amor pelas vidas perdidas que você conhece. Por pessoas que precisam voltar para Cristo, por pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Deus vai te usar com sabedoria, com estratégia, com a forma certa de falar, ei, Jesus te ama. Sabe, tem coisas que é simples, é colocar um bombonzinho lá. Eu estava na fazenda agora, todo mundo chamando de pastor, e quando eu fui embora, a gente recebeu uma opção de áudio. Pastor, já está todo mundo com saudade aqui. Nossa, pastor, sabe por quê, irmãos? Porque a maioria ali não era cristão. Mas eles entenderam que o que pregaram de um evangelho chato, de que o crente é Bíblia, irmãos, crente é feliz, é alegria, sabe por quê? Eu sei para onde eu sou. Eu sei que se a morte chegar, para mim vai ser lucro. Eu sei que o que os meus olhos não podem ver, eu posso crer com fé que vai acontecer. Nós temos a capacidade para viver muito melhor do que qualquer um aqui na terra. E a crise mostrou isso. Amém?
Por isso eu quero dizer, nessa noite, comece a viver uma vida como cristão mesmo de verdade, amando o próximo, servindo a Deus, não como um escravo, mas como um filho do Deus Todo-Poderoso, amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos creem que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata? Não se sinta indigno de viver o melhor que Deus tem para você. Volte a sonhar, volte a confiar, pede ao teu Pai, viva como filho. Sabe o que é viver como filho? Eu pedi para o Mateus aqui, Mateus, guarda todos os instrumentos aqui. Aí o Mateus, pastor, só pede para mim. Já guardei semana passada, podia ser o Xandão, podia ser isso. Aí ele vai lá e guardou os instrumentos. Mas como que é? Como escravo. Aí eu peço, estou dando um exemplo, peço Caio, guarda aqui os instrumentos quando acabar, para não deixar aqui na poeira. Aí o Caio, glória a Deus, o pastor escolheu a mim. Poxa, já é a segunda semana consecutiva que eu faço. Ele faz com alegria, faz louvando, vai tocando ali. Está fazendo o quê? Como um filho, irmãos. Fazendo para o pai. Não está vivendo como um escravo. Ei, tem coisas que Deus vai colocar na tua vida para você desfrutar como um filho. Sabe quando você passa por alguém, você escuta a voz do Espírito Santo dizer, volta lá e dá uma palavra para ele. Aí tu fica assim, não, vou não, tô atrasado. Não, que vergonha, que mico. Ei, volta lá e seja filho. Volta lá e tenha autoridade, amém? Sabe quando Deus te mostra, liga para tal pessoa. Sabe quando Deus te fala assim, dá uma oferta para essa pessoa aí. Paga uma conta dessa pessoa aí. Deixa de ser mesquinho, irmão. Sabe por quê? Porque quanto mais tu entrega, mais teu pai te dá. Amém? Fica de pé aí, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar como um filho grato, como um filho cheio de convicção que essa noite Deus está mudando a minha história. Aleluia.